Bom, pessoal, bom dia então a todos. Vamos para mais uma aula aí, né? Para você de manutenção de sistemas mecânicos automatizados. Bom, pessoal, na aula passada, eu falei, né, sobre como é a preparação do ar, né? Como é como dizem, o início do sistema pneumático, né? Desde a captação do ar atmosférico até a linha final, onde eu vou fazer o, uma máquina para consumir ar comprimido ou também para acionamento de sistemas, né? Para fazer aquele trabalho repetitivo utilizando o ar comprimido como trabalho, né? Então agora eu vou falar agora desses elementos que fazem então essas tarefas, vamos dizer assim, repetitivas ou até complexas aí na lógica pneumática, né? Que a gente vai falar então dos atuadores, né? São os atuadores e as válvulas e os acionamentos, né? Então, são os tipos de elementos, né? Então, tem o elemento de acionamento, os elementos de direcionamento, né? Então, eu vou falar isso para vocês hoje, certo? E também quero falar sobre a segunda superação, certo? Então, antes de iniciar, pessoal, quero passar um vídeo da indústria Aconteceu? e logo em seguida a gente inicia aqui. Como é que parece, cara? Quando ele era tá nem todos.
Bom, pessoal, então vamos lá, né? Deixa eu então iniciar aí. Bom, então, pessoal, vamos falar dos elementos, né, que realmente vão fazer o trabalho ali, vamos dizer ali, aquela ponta final do sistema pneumático. Vamos iniciar então pelos atuadores, né? O que são os atuadores? São aqueles elementos que de fato realizam um trabalho. Então, chega o ar comprimido ali e ele vai fazer um trabalho, o que quer que seja qualquer movimento que eu queira que realize, né? Então, pode ser uma lógica, por exemplo, para fazer um acionamento, para movimentar, enfim, qualquer aplicação que eu queira naquele momento ali para a minha aplicação em específico, né? Então pode ser cilindros diversos ou também os motores pneumáticos, né? Então a gente tem aí os atuadores lineares, né? Que são os mais comuns aí. Então, o primeiro que a gente tem aí é o linear de simples ação, né, e o retorno por mola, né? Por que chama de simples ação? Ele já tem uma via de entrada, então é, no pistão ali, né, no cilindro, ele só tem uma entrada de ar comprimido. A outra é o retorno ou avanço, ela acontece por uma mola, então é uma atuação mecânica. Então, por um lado, se ele avança ele pode ser então acionado pneumaticamente, ele é avançado pneumaticamente, retornado por mola, né? Então é assim que a gente traduz, né? Por exemplo, na simbologia, quando tem essa simbologia, o que que eu falo? É um cilindro de simples ação, avanço pneumático e retorno por mola, né? Então, construtivamente, é dessa forma que ele é feito. Então, aqui eu tenho uma vista em corte onde eu tenho aqui a câmara, né, onde entra o ar comprimido, e a mola aqui, né? Então eu faço o avanço e por força física, né, a mola vai e retorna ele, né? Bom, a gente também tem o inverso, né? O que que é o inverso? A gente tem um avanço, o avanço pela mola, né? Então a mola ele vai fazer o meu cilindro ficar avançado e a parte do ar comprimido vai ser responsável por recuar esse meu cilindro. Então esse aqui é a simbologia correspondente. Então, o retorno dele o retorno é acionado pneumaticamente. Então, ele faz uma inversão, né? Bom, o de simples ação também, né? Ele tem um simples ação e agora ele não tem um retorno por mola. Só que geralmente é um cilindro que fica na vertical, porque o próprio peso dele aqui vai fazer o seu retorno. Então, a entrada de ar comprimido faz ele subir e a própria ação da gravidade faz ele retornar. Então, no caso aqui, ele faz uma ação de subida e descida, né? Bom, qual que é e aqui também, se vocês observarem na figura, a gente tem não, quer dizer aqui que não é uma entrada e nem uma saída de ar comprimido, é somente aqui nesse lado. Aqui a gente chama de ventagem. O que que serve isso? É para evitar o vácuo, né? Para ser o vácuo ali, o que que tende a fazer? Ou ele prende ou ele tende a implodir, né? Faz a implosão, uma explosão invertida, né? E isso cria então uma força contrária e dificulta o movimento. O vácuo ele é como se fosse uma espécie de freio. Então, para evitar esse freio, utiliza essa ventagem. Ventagem é uma forma de evitar o vácuo aqui nessa câmara, né? Bom, um outro tipo de cilindro também, esse já é o mais utilizado, é o de dupla ação. De dupla ação, ou seja, agora ele vai ter duas entradas de ar comprimido, tanto para avançar quanto para recuar o meu cilindro, né? Então, para avançar o meu cilindro, o que que acontece? Então, eu tenho que colocar a entrada de ar no lado que vai avançar e onde está para recuar, ele vai fazer o ar. Então, o ar entra para um lado e sai para o outro. Para recuar, faz o inverso. Então, onde é a câmara destinada para ele recuar, ele vai entrar o ar, vai fazer com que o meu cilindro recue, e o que está na posição de avanço, ele vai retornar. Então, não tem como eu ter até uma questão lógica aí, não tem como o ar entrar nas duas vias ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver pela ação das válvulas direcionais. Então, as válvulas direcionais também,
ela impede essa, vamos dizer assim, essa forma equivocada de entrar nas duas entradas ao mesmo tempo, porque isso vai travar, então meu cilindro não vai nem para um lado nem para o outro. As válvulas direcionais vai justamente fazer isso, garantir que o cilindro não vá, ou ele recua, ou ele avança, ou ele recua, né? Nunca fazer as coisas ao mesmo tempo. Bom, esses tipos de cilindro aqui, pessoal, é aquele linear, ou seja, ele faz um movimento linear, né? Ele recuo e avanço, né? É só um movimento de translação. Esse aqui era um movimento rotativo, chamado motor pneumático de palheta. Quem já viu aí aquela maquininha de parafusar, né? Parafusadeira pneumática, aquele barulhinho típico, né? A gente acha que até é da Fórmula 1, né? Parafusa de forma rápida. Utiliza então uma bomba de palheta. Ela transforma energia pneumática do ar comprimido em energia mecânica, justamente para fazer algum tipo de ação, ou parafusar, ou qualquer outra ação que eu queira fazer com ar comprimido. Como é que funciona? Então, meu ar entra aqui, empurra a palheta e gira ali, né? Ele acaba girando um eixo. Vai empurrar a palheta e vai fazer o motor girando, produzir uma força mecânica para qualquer aplicação que eu queira, né? Bom, como eu falei também ali, pessoal, para acionar ali aqueles atuadores, eu vou precisar de algumas válvulas. E as válvulas, eu vou ter as válvulas direcionais e os elementos auxiliares, que as direcionais vão direcionar para o meu cilindro avance ou recue, e também os elementos auxiliares, por exemplo, para regular fluxo, regular vazão de ar, regular velocidade, né, válvula de escape, válvula de bloqueio, limitadora de vazão, limitadora de pressão, que a gente chama de elementos auxiliares, que vai auxiliar então na forma de movimentação dos atuadores. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês, pessoal, de forma bem didática, utilizando um simulador, certo? Provavelmente algum já deve ter ouvido falar que é o Fluid Sim, que é da Festo. Bom, então as válvulas, pessoal, qual é a sua função? É justamente controlar os atuadores. Então, sua velocidade, né? Velocidade de como eu avanço ou recuo o meu cilindro, o momento em que vou acionar, é, e também outras formas de controlar aí a atuação do meu cilindro. Bom, então dos elementos auxiliares, pessoal, eu vou ter a válvula de bloqueio, onde eu vou permitir o fluxo em um sentido e bloquear no outro, ou seja, eu só vou garantir fluxo de ar em um sentido e bloquear no outro. Eu vou ter a chamada válvula de escape rápido, que vai aumentar a velocidade de movimento do meu atuador, ou seja, ele vai movimentar de forma bem abrupta, né? A gente tem o chamado elemento lógico ou, né, que é onde eu vou permitir um acionamentos distintos de um ou outro. A válvula de simultaneidade, ou elemento lógico E, que é para acionamento simultâneo, também vou mostrar mais adiante para vocês. Eu vou ter a válvula limitadora de vazão, onde ela vai fazer o controle de fluxo, que vai controlar então a velocidade de movimento do cilindro, e a limitadora de pressão, onde ela também vai controlar a pressão do meu sistema, né? Talvez o meu sistema ele trabalhe em uma pressão muito baixa, né? E o meu sistema fornece uma pressão alta, então eu preciso de uma válvula que limite a pressão ali num sistema mais, vamos dizer assim, um subsistema. Então ele vai direcionar ali uma pressão menor para garantir ali que meu sistema não falhe, né? Não tenha sobrepressão. Então ele atua de forma a limitar a minha pressão. Bom, como eu falei, né, nas válvulas direcionais, ela vai determinar então o momento e a direção em que o cilindro vai funcionar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as válvulas direcionais. O mais comum aí, pessoal, a gente tem as válvulas direcional duas vias. Eu vou falar o que significa cada uma dessas numerações aí, né? Então a gente tem a válvula direcional 3 duas vias e a 4 duas vias, né? Então, como a gente faz essa identificação técnica, né? Bom, na simbologia de desenho, pessoal, se você vê um desenho esquemático de um cilindro, de um cilindro, mas de um circuito pneumático, a gente vai ter alguns elementos. A gente precisa então identificá-los para poder fazer uma interpretação correta de uma lógica de funcionamento de um circuito. Bom, então primeiro a gente precisa entender qual é a quantidade, os tipos de vias e o número de posição que uma válvula pode ter.
Então, primeiro aqui, geralmente tem um quadradinho, e o quadradinho, então, com essas pontas aqui, vai identificar o número de vias. Então, por exemplo, esse aqui é ter uma válvula com duas vias, né? Aqui a gente tem três vias, aqui a gente tem quatro vias e aqui a gente tem cinco vias. Depois do número de vias, a gente vai ver o tipo de vias. Então, a gente tem uma via de passagem, que é indicado por essa seta, tem bloqueio, né? Ou seja, bloqueia a passagem de ar. Aqui eu tenho bloqueio e passagem, e aqui eu tenho uma dupla passagem, né? E depois eu tenho que olhar o número de posições. Então, aqui eu tenho duas posições e três posições, né? Então, é o número de posições e o número de vias. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Essa válvula aqui, ó, ela tem duas vias, né? Então, aqui é uma via, na verdade está errado aqui, para cima e para baixo. Então, eu tenho duas vias e duas posições. Então, eu tenho uma via de passagem e uma via de bloqueio. Então, por isso que fala de uma válvula de duas vias e duas posições. Então, por isso que é o 2/2. É uma válvula de duas vias e duas posições. Bom, é, então, pessoal, a gente vai ver aqui do ponto de vista construtivo essas válvulas. Então, vamos iniciar pela válvula mais simples que tem aí, de duas posições e duas vias. Então, construtivamente, a gente tem, por exemplo, uma válvula aqui de acionamento. Então, é uma botoeira, né? Então, aqui eu tenho as duas vias, né? Então, aqui eu tenho a via A e a via P, e as duas posições, ó, que é de passagem e a outra de bloqueio. Então, nesse primeiro momento aqui, ela está bloqueada, tá vendo? Tá vendo que tem um bloqueio físico aqui, ó? Então quer dizer, ó, que essa válvula inicialmente está nessa posição de bloqueio, né? Então é uma válvula que eu vou acionar por botão e um retorno por mola, tá vendo? Então tem um retorninho por mola e um acionamento por botão. No momento que eu apertar a botoeira, o que que vai acontecer, ó? Então eu vou deslocar isso aqui, eu vou deslocar o êmbolo. O que que vai acontecer? Aí vai desobstruir as duas vias, ó. Então vai ter uma via de passagem. Então, o meu ar vai passar, por exemplo, do ponto P para o ponto A. Então, esse é o sentido do fluxo, né? Então, vai entrar no ponto P e sair no ponto A. Pronto. Então, aqui eu fiz o acionamento. Construtivamente é assim, pessoal. Esquematicamente na simbologia, no desenho, é assim que funciona. Eu creio que vai ficar muito mais fácil de enxergar, pessoal, no momento que eu utilizar o simulador. Por enquanto, não vou mexer não, só para a gente ter uma noção aqui por enquanto. Então aqui, ó, só informando, então, por exemplo, inicialmente, ó, minha botoeira está desacionada, então estou no momento de bloqueio, então não tem bloqueio de passagem. No momento que eu aciono, então aqui, ó, está ocorrendo então a passagem de ar comprimido, está saindo do ponto P, entrando no ponto P e saindo pelo ponto A. Bom, agora vamos falar da válvula três vias e duas posições. Então agora, vocês estão vendo, eu tenho três vias. Então eu tenho a via A, a via P e a via T, certo? Então inicialmente, ó, eu estou no momento de bloqueio, ou seja, o ponto P aqui está bloqueado e o fluxo está indo do ponto A, está saindo do ponto A para o ponto T, tá vendo? Inicialmente, ó, então é como se fosse um retorno. Então, está saindo do ponto A para o ponto T. Geralmente, aqui o que acontece? Aqui vai para a atmosfera. Então, o meu ar está saindo para a atmosfera. No momento que eu aperto a botoeira, eu vou mudar a posição. Então, vai sair dessa posição e vai vir para essa daqui, ó. Ou seja, vai mudar para essa daqui, então agora vai sair do meu ponto P, né? Vai sair do ponto P e do ponto A, e aí vai para o restante do circuito. E meu ponto T vai estar bloqueado, tá vendo? De fato, ó, meu ponto T está bloqueado e a passagem vai do ponto P para o ponto A. Ou seja, aqui ele tá indo para o sentido de fazer alguma atuação. E esse aqui seria uma posição de retorno, certo? Então é assim que a gente interpreta as válvulas direcionais, né? O outro tipo de válvula que a gente tem agora é com quatro vias e duas posições. Então agora eu vou ter quatro vias, vou ter as vias PT, A e B. Então as vias P e T, vamos dizer assim, de início e A e B lá de fim, né? Por assim dizer.
Então, inicialmente, o que está ocorrendo aqui? Ó? Inicialmente, a gente está nessa posição. Então, ela está indo do ponto A para o ponto T, ou seja, como se fosse o meu ar vindo daqui do ponto A para o ponto T, vamos dizer assim, indo para a atmosfera ou indo para onde quer que seja, e o fluxo indo do ponto P ao ponto B. Então, está fazendo a passagem do ponto P ao ponto B. Então, está tendo passagem em ambos sentidos. Então, quando eu aciono, né, no momento que eu acionar, então, aqui, ó, a botoeira, o que vai acontecer? Ele vai passar desse estado aqui para esse outro estado. Na verdade, no estado, posição, vai passar dessa posição para essa posição. Aí o que que acontece? Então agora, o meu fluxo que está indo do ponto P para o ponto B, agora ele vai sair do ponto P e vai para o ponto A, e o que está no ponto B, ele vai passar para T, né? Ou seja, ele vai descruzar esse fluxo, então ele vai ficar em fluxo, vamos dizer assim, um fluxo paralelo, né? Então aqui, ó, vai sair do ponto P e passar para o A, e do ponto B ele vai passar para o T, ó. Então ele vai vir para cá e fazer isso aqui, ó, tá vendo? Então, de fato, ó, tá vendo? Ele vai passar aqui e fazer esse caminho aqui, ó, e do ponto B a, isso apertando a botoeira. Desapertou e aí acontece o fluxo dessa forma, vai de A para T e de P para B. Bom, é, além da válvula direcional, pessoal, a gente também tem a forma de acionamento. Como a gente vai fazer esse acionamento, né? Então a gente tem essas quatro formas. A gente pode fazer um acionamento manual, um acionamento mecânico, um acionamento pilotado, que é feito pelo próprio ar, pelo próprio ar comprimido, e pelo acionamento elétrico. Bom, como é que eu realizo então o acionamento manual? Eu mesmo faço o acionamento, né? A gente mesmo faz, né? Pode ser acionado por, por uma botoeira simples, por uma alavanca ou por um pedal, né? Você está indo lá com o pé e aciona. Geralmente o torno mecânico tem uma parte assim, né? A gente quer acionar, para ficar com as mãos livres, a gente aciona com o pé, com o pedal ali, né? Aciona, desaciona ali e meio que desliga. Então a gente meio que vai usando o pé ali para fazer o acionamento. E ele tem ali uma simbologia, né? Então, por exemplo, se é uma botoeira simples, eu tenho essa simbologia. Se eu tenho se eu tenho então uma alavanca, eu tenho um ou outro. E se é o pedal, eu tenho essa outra simbologia aqui, cada um com sua simbologia correspondente. Para que essa simbologia, pessoal? Principalmente quando a gente tiver o esquema pneumático ali, né? O desenho esquemático, a gente tem noção do que é cada um ali, né? Então, essa simbologia nos ajuda a entender o funcionamento de um circuito pneumático, né? Porque se a gente olhar ali, por exemplo, fisicamente, como está ali, você fala, nossa, o que está acontecendo, né? A gente fica meio perdido mesmo. A gente fala, nossa, e agora? Como é que funciona? Então, primeiro a gente precisa ter o esquema para poder entender como funciona a lógica daquele processo ali que utiliza um sistema pneumático, né? Bom, o outro acionamento, pessoal, é o mecânico, que pode ser feito por uma parte mecânica móvel da própria máquina, né, ou de outra máquina, né? Pode ser uma outra máquina que aciona um outro processo, né, e de forma ali interdependente ali. Então aqui a gente tem um exemplo, pessoal. A gente tem três exemplos aí de um pino, né, um pino que é acionado. Então, por exemplo, eu vou acionar o cilindro, né? Então, eu acionei o cilindro, eu vou ter um roletezinho aqui, ó. Esse rolete aqui, ó, é, no momento que o cilindro pegar aqui, ele vai acionar. Ele apertar esse rolete, ele aperta uma espécie de um botão. Apertou um botão, ele pode acionar um outro, ele pode fazer um acionamento de um outro cilindro ou parar um processo, né? Pode então continuar o processo. Ao invés de eu fazer um acionamento manual, o próprio cilindro vai fazer esse acionamento. Então, essa é uma forma que vocês estão percebendo de automatizar. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer um acionamento inicialmente manual e depois o próprio sistema aí se, se desenvolvendo de forma automatizada, sem necessidade então de uma intervenção humana, apenas num momento de emergência ou algo mais é, crítico aí que eu preciso da intervenção manual. Demais acontece tudo de forma automatizada. Então, eu tenho três formas de fazer esse acionamento: por pino, né, por gatilho, um rolete escamoteável aí, né? Posso fazer por essas duas formas e essa também sua simbologia correspondente. Bom, o outro acionamento, pessoal, é o chamado acionamento piloto, né? Então, é o acionamento pelo próprio ar pneumático. Ele vai fazer esse acionamento aí, que chama de acionamento piloto.
Bom, e então, né, como o próprio nome fala ali, meu ar vai entrar no ponto de pilotagem e vai fazer a mudança, né? Pode fazer a mudança da válvula ali, né? Então, muda a válvula para uma posição ou para outra. Bom, o outro acionamento, esse já é o mais utilizado, né? Visto que a questão da eletropneumática, eletrohidráulica, é o acionamento elétrico. Então, ele vai utilizar energia elétrica. Pode ser por um comando elétrico, tipo por contator, ou por CLP, né? Então, como funciona? Então, a energia elétrica chega à bobina, né? Gera uma corrente ali na bobina. Essa bobina gera um campo magnético. E esse campo magnético ele vai movimentar a válvula, ou seja, pode movimentar para um lado ou para o outro. Então, vai mudar a posição da válvula. E a carcaça, então, é o corpo do solenoide. É uma válvula funcionamento por solenoide. Bom, é, então, para fazer o tipo de retorno, né, para voltar à condição inicial, eu preciso fazer, então, que algum dispositivo mova o seu êmbolo, fazendo mudar de posição, e esse dispositivo, então, ele é conhecido como retorno. Então, esse retorno pode ser por mola, trava, né, que é forma mecânica, piloto, que é com ar pneumático, e pela própria solenoide, né. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma válvula aqui, ó. Vamos fazer a interpretação. Então, a gente tem uma válvula de 5 vias, né? Então, aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, 5 vias, duas posições, e elas têm um acionamento pneumático, ó. Então, aqui é acionamento, chama de pilotado, né? Então, a gente tem acionamento ondulado com tudo de forma pneumática. Então, é o próprio ar comprimido que vai fazer a mudança aqui. Então, a gente tem um ar comprimido que vai fazer as mudanças aqui no cilindro atuando e também aqui na mudança de direção. Bom, essa numeração aqui, pessoal, é a mais utilizada, que é a norma ISO. A norma DIN, que é a norma alemã, ela utiliza, ao invés de utilizar números, ela utiliza letras. Então, o mais utilizado aqui, pessoal, é a norma ISO, a norma americana, né? Que é a padronização dos orifícios da válvula direcional. Raramente a gente vai ver aqui, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, os tipos de acionamentos. Ó, exemplo de acionamento e retorno. Então, aqui eu tenho uma válvula, que é uma válvula de 3 vias, duas posições. Ela tem um acionamento por botão, tá vendo que aqui é uma botoeira, então eu vou acionar por botão e o retorno por mola. Então, essa aqui é uma forma de interpretar. Então, inicialmente, essa válvula aqui, ela está com retorno, ela está, vamos dizer assim, bloqueada, tá vendo? Tem um bloqueio aqui. No momento que aciona, eu aciono ali o sistema. O outro tipo aqui, ó, tem um acionamento piloto, então aqui vai acionar com o próprio ar comprimido e vai ter o retorno por mole, uma válvula também de 3 vias e duas posições. E aqui a gente tem uma válvula de 5 vias e duas posições acionadas eletricamente por solenoide e o retorno por mola, né? Então aqui eu tenho os três formas de acionamento: manual, pilotado ou solenoide. Bom, então aqui, pessoal, como eu falei, não vou mexer ainda na simulação, só vou mostrar aqui um exemplo é, da válvula direcional. Então aqui o que eu tenho os componentes básicos. Então, primeiro esse triângulo aqui, o que que é? É o meu compressor, é uma forma simplificada de ter suprimento de ar. Esse aqui é o chamado lubrefil, que é o de tratamento de ar. E aqui são as conexões. Então, eu tenho os dois acionamentos aqui, ó. Então, eu tenho dois acionamentos, né? Que é o acionamento aqui manual, retorno por mola, e a válvula direcional. Então, por exemplo, o que que vai acontecer aqui, ó? Então, o que que acontece nessa primeira ação? Quando eu apertei essa botoeira, o que que acontece? Apertei aqui, ó, então ele vai sair dessa posição para essa. Aí o ar, ele vai então sair, vai passar aqui, ó, tá vendo a setinha? Então ela vai acionar pneumaticamente essa válvula. Acionou ela aqui, o que que vai acontecer? O meu ar então vai passar aqui, ó, e vai ter a passagem de ar e ó, e vai
fazer então com que o meu cilindro ele avance. Beleza, se do jeito que está aqui, essa minha válvula, perdão, esse meu cilindro ele vai permanecer avançado. Para fazer o recuo, eu vou ter que utilizar a outra botoeira ali, ó. Ó, viu? É o que acontece. Bom, apertei essa botoeira, o que que vai acontecer? Então o ar vai passar aqui, vai ter então um desbloqueio, né? Então ele vai ter a passagem e vai acionar a outra posição da válvula. E essa outra posição da válvula, o que que vai fazer? O ar que estava aqui, ó, ele vai sair e vai vir aqui. Esse triângulo aqui quer dizer que eu estou jogando ar para a atmosfera, ou seja, eu estou fazendo jogando o ar para fora do sistema. Joguei o ar para fora do sistema, então o meu sistema já o meu cilindro que já tem uma mola, né, ele vai recuar, né, mecanicamente. E aqui vai ter um bloqueio, então o ar aqui não vai passar. Pronto. Aí aqui o meu sistema voltou ao normal. Então aí eu faço todo o movimento de novo. Ok, pessoal? O outro exemplo que a gente vai ter aqui são os outros elementos que a gente tem são chamados elementos auxiliares. Não é a válvula que vai determinar ali se vai recuar ou não, eles só vão auxiliar na forma de movimentação dos atuadores, que vai interferir, né, na forma de na velocidade do movimento, né? Então, vai fazer com que o meu cilindro ou ele avance ou recue de uma forma ou mais lenta ou mais rápido, dependendo da minha aplicação. Então, eu tenho a válvula de bloqueio, eu tenho a válvula de escape rápido, eu tenho um elemento lógico U, eu tenho um elemento lógico E, que é o de simultaneidade, a válvula limitadora de vazão, que é o controle de fluxo, e a válvula limitadora de pressão. Bom, a válvula de bloqueio é a chamada também válvula de retenção. O que que ela faz? Ela permite o fluxo em um sentido e bloqueia ela no outro, né, no sentido contrário. Então, quando o sentido do ar for, por exemplo, eu tenho aqui o meu, então eu tenho aqui o meu, é, aqui a minha válvula, certo? Bom, então quando o sentido for do 1, né, tá passando número 1 por número 2 aqui, o meu ar vai empurrar o pino, né? Então ele vai comprimir a mola e vai abrir o fluxo, né? Ou seja, a pressão vai fazer a mola se comprimir e permitir a passagem de ar, né? Então isso aqui agora o sentido normal é esse. Agora, se tiver um contrafluxo, ou seja, se inverter o sentido do fluxo e de 2 para 1, o que que vai acontecer? A válvula não vai permitir. A válvula, então, ela não permite ela ser comprimida, só permite ser comprimida de um lado. Para o outro, ela não vai passar, né? Então, isso é uma forma de proteção. Isso também é uma forma de proteção e garantir também que o fluxo só vá para um lado e não vá para o outro. Aqui a gente tem um outro tipo de válvula, pessoal, que é o chamado de escape rápido. Então, aqui, ó, aqui a figura que ela mostra que o ar comprimido tem fluxo do orifício 2 para o 1, né? Então, ele vai aqui do 2 para o 1. Então, quando isso acontece, a mola então empurra o pino, né? Então a mola empurra e fecha a passagem. Então, nesse momento, o ar não passa e tem um fluxo impedido. Então, esse êmbolo aqui, ó, que faz então esse impedimento do fluxo, que é a chamada válvula de escape rápido, né? Ou válvula de fluxo. Então, o que que essa válvula faz? Ela permite que a saída de ar seja da forma mais rápida possível, evitando passar pela tubulação, né? Então, para que que serve essa válvula? Para fazer então com que o meu cilindro atue da forma mais rápida que ela puder, né? Então, ela como se fosse uma espécie de movimento instantâneo. Ao invés do meu cilindro vir devagar, ele faz um movimento meio que dizer assim, de pancada, né? Tá. Ele vai fazendo isso bem rápido. Claro, ele vai fazer isso de uma forma segura, que não comprometa nem ali a câmara do cilindro, nem o cilindro em si, nem o sistema como um todo, até por causa da limitação de pressão. Então, quando o ar for para o orifício de número 1, então ele vai empurrar o êmbolo fechando o orifício 3. Então, acaba fechando ali de forma a fazer o cilindro avançar. E quando o cilindro for recuar,
o ar que está no orifício 2 vai empurrar o êmbolo, fechando o orifício 1, né? Então, o ar que está dentro do cilindro ele vai escapar rapidamente para a atmosfera e vai aumentar, então, a velocidade de movimento do cilindro. Então, justamente esse escape rápido vai fazer o meu cilindro ou avançar ou recuar de uma forma rápida. Bom, um outro elemento que a gente tem, pessoal, é o chamado elemento lógico ou, né? Para que serve isso? É quando o meu acionamento eu posso fazer ele em dois locais diferentes. Então, por exemplo, o meu processo ele é bem grande ali, ele é bem extenso, eu posso acionar ele tanto de um lado quanto do outro, né? Então, ou eu posso acionar de um lado ou posso acionar do outro. Vai garantir que o meu processo ele seja acionado, né? Então, por exemplo, se eu apertar aqui essa primeira botoeira, então meu ar passa, então ele vai permitir o fluxo aqui. Permitiu o fluxo, ele vai mudar a posição dessa válvula, então o ar que está sendo jogado aqui vai mudar a passagem e vai avançar o meu cilindro. Da mesma forma, se eu apertar do outro lado aqui, se eu apertar outra botoeira, também vai garantir que o meu sistema acione. Bom, outro elemento lógico, pessoal, é o E, ou elemento de simultaneidade. Então, é quando duas condições sejam verdadeiras, ou seja, só vai acionar se as duas botoeiras estiverem apertadas ao mesmo tempo. Por que serve isso? Isso é bem interessante quando eu preciso fazer um processo, somente um processo manual, em que eu garanto que as mãos do operador estejam ao mesmo tempo ali apertadas. Isso evita, por exemplo, de eu estar acionando e eu com a mão ali de forma inadvertida. Então, o meu sistema só aciona se eu tiver com as duas botoeiras acionadas ali simultaneamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu apertar só uma botoeira aqui, o que acontece? Vai funcionar o fluxo só de um lado. Porém, não é compressão suficiente para mudar a posição aqui. Então, eu preciso também apertar essa outra botoeira de forma simultânea. Que aí o fluxo vai ao mesmo tempo aqui nos dois lados e vai acionar essa válvula, que por sua vez vai acionar o sistema. Então, ela é diferente do elemento lógico ou, em que um ou outro eu posso acionar e aqui eu preciso dos dois acionados ao mesmo tempo. Bom, outro tipo de válvula, pessoal, é a chamada válvula limitadora de vazão, o controle de fluxo. Então, ela vai controlar o fluxo da passagem do ar através da abertura ou fechamento da passagem de ar. Geralmente, ela é manual ali, ela tem um sistema de rosca ali, onde eu posso abrir mais para permitir mais fluxo de ar, ou posso fechar para diminuir. Ou seja, com isso, então, eu controlo a velocidade de movimentação do atuador. Então, a gente tem dois tipos. A gente tem um chamado bidirecional, que controla o fluxo nos dois sentidos, e o chamado unidirecional, que vai controlar o meu fluxo em apenas um sentido ali do meu sistema, do meu circuito. Bom, esse aqui, pessoal, é o unidirecional, né? Então aqui, ó, ele vai ocupar todo o orifício de passagem do ar, como também parte dele. Então, onde tem esse parafuso aqui é onde eu faço o ajuste, né? Que aqui é o de fluxo bidirecional, né? Então, aqui eu posso então aumentar ou diminuir ali a vazão de ar, né? Então, a vazão de ar ali vai determinar se meu cilindro vai avançar ou mais rápido ou mais devagar, né? E a outra válvula, pessoal, é a válvula limitadora de pressão. Então, ela controla a pressão do sistema ou de parte dele, né? Para que serve isso? Como eu falei, é uma válvula de proteção do sistema. Pode ser que o meu sistema ali, vamos supor ali que a- o geral ali, ele ofereça, vamos supor ali, uns 10 bar de pressão e um sistema pequenininho, um sistema pequenininho ali de acionamento de válvula com um pistão ali, ele é, sei lá, a 2 bar, ou seja, então eu preciso de uma válvula ali limitadora de pressão que vai fazer com que o meu sistema atue apenas com 2 bar, ou seja, vai impedir que a pressão ali do sistema interno vá para aquele lá e prejudique todo esse sisteminha menor. Então é uma válvula que vai limitar a pressão, né? Então, no momento que ele vê ali que a pressão extrapola, o que que acontece? Ele vai acionar aqui, né? Ou seja, a- atingiu a pressão máxima, então ele vem aqui, ó, e vai abrir e aciona e joga para a atmosfera, chama válvula, como se fosse uma válvula de alívio mesmo. A pressão ali aumentou, ele viu que a pressão aumentou, então ele joga o ar para fora para diminuir a pressão e ficar dentro do configurado, né?
Ok, pessoal. Tem alguém tem alguma dúvida, questionamento? Certo? Então agora, pessoal, vou falar da segunda superação. Bom, vamos lá, vamos entender o contexto aqui. Então, agora que a máquina está instalada e funcionando, o número de painéis produzidos por dia aumentou. O sistema pneumático não é suficiente para atender essa demanda. Bom, Antônio chamou o Carlos em sua sala solicitando dele uma solução para que a empresa possa atender essa demanda. Carlos propôs então que trocasse o sistema de acionamento da máquina pneumática por um comando elétrico. Pessoal, deixa eu só ver aqui. Eu cheguei. Deixa eu só ver se eu cheguei a falar aqui. Eu acho que eu não cheguei a falar da primeira superação, né? Dá uma olhada aqui, pessoal. Se vocês puderem, se vocês tiverem também tá com memória mais fresca e puderem me falar, é porque eu não lembro se eu falei da primeira superação. Estou lembrado aqui. Talvez eu cheguei a falar. Não, então eu vi aqui, não falei da primeira superação, pessoal. Eu estou falando da segunda superação aqui, nós vamos falar da primeira. Vou compartilhar de novo aqui. É, ó, que eu lembrei aqui, desculpa aí, pessoal. Então vamos lá, vamos para a primeira superação aí, né? Isso, beleza. Agora sim. Vamos lá na primeira superação. Vamos lá. A indústria Schweger, ela é especialista em montagem de painéis automotivos, recebeu uma demanda para montar um novo modelo de painel para carros. Para atender a tal demanda, a Schweger necessita de uma nova máquina de clipagem. Clipagem é colocar uns grampos, né? Geralmente, quem já viu essas peças plásticas, principalmente de cara, tem aqueles grampinhos, né? Então, a clipagem é inserir esses grampos, né, nesses tipos de painel, principalmente painel de plástico, né? Então, como é que é o funcionamento? Então, tem um cilindro pneumático, que ele está na vertical, ou seja, ele vai fazer um movimento nesse caso aqui, ele vai descer e subir, né? Aqui eu tenho o dispositivo que vai colocar os clips, né? Que vai fazer justamente descer e subir. E aqui onde eu vou colocar o painel onde vai fazer a clipagem. Então aqui ele vai vir me dar vai clipar ali, né? Então ele vai descer o cilindro e vai fazer a chamada clipagem, né? E aqui eu tenho duas botoeiras de acionamento manual, né? Então, com a missão de criar essa máquina, foi convocado o Antônio, engenheiro mecânico da Chevelle. Por sua vez, Antônio precisou contratar um mecânico Carlos para ajudá-lo. Carlos é conhecido por ser um excelente profissional. Então, Antônio explicou a Carlos que para ocorrer a clipagem é necessário que o cilindro pneumático seja acionado, pois quando o mesmo se movimenta, move-se também a parte mecânica móvel. Isso faz com que os clips que estão presos a ela aqui, ó, se desloquem e sejam inseridos na peça onde está o molde. Então, para que o cilindro seja acionado, é necessário acionar os botões bimanual 1 e 2 ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho que usar aquela válvulazinha aí, né? Então, acionar, para que isso? Evitar que eu vá de forma inadvertida com a botoeira e a outra ali, eu colocar a mão e eu sofrer ali um acidente ou algum problema ali. Então, por isso que é bom o acionamento, uma forma segura de não ter esse problema. Então, dessa forma, o cilindro avança. Para que o cilindro retorne, só será necessário soltar os dois botões. Eu soltei as duas botoeiras, ele retorna, né, volta para a posição inicial. Bom, então, para que seja feita a implementação da máquina de clipagem, é necessário antes que seja elaborada a lista de materiais pneumáticos para a compra. Então, quando Antônio estiver com a lista em mãos, ele solicitará a Carlos a montagem do sistema pneumático para o funcionamento da máquina. Então, ajude Carlos no desenvolvimento dessa lista e na montagem do sistema pneumático. Eu vou mostrar aqui, pessoal, no simulador, como fazer, né? O que você vai levantar. Só um minutinho aqui.
Bom, pessoal, então, o que que eu preciso para poder fazer então? Eu tenho que levantar os materiais. Vocês não vão fazer o circuito, aqui eu estou só mostrando que vocês vão precisar. Então, primeiro, vocês vão precisar do suprimento de ar, né? Então, aqui, ó. Então, eu vou precisar do. Então, eu preciso de um compressor. Posso usar esse ou esse daqui, ó. Pode ser esse daqui. Então, eu preciso do compressor do sistema de tratamento de ar. É, um lubrefil, certo? Bom, vou precisar também de válvulas de acionamento, né? Porque a gente está vendo aqui, ó, que precisa de um acionamento aqui, ó, manual, né? Então preciso de duas botoeiras, né? Então preciso aqui de duas botoeiras. E como é que eu faço as botoeiras? Eu venho aqui, ó, as botoeiras são as. Eu vou pegar duas configuráveis aqui. Então são duas botoeiras. Então, aqui, como é que eu configuro? Então, eu preciso de duas botoeiras e eu preciso do elemento de simultaneidade, que é o elemento E. Então, aqui eu vou procurar ele aqui, ó. Então, eu preciso dos dois para acionar as formas simultâneas e também vou precisar de uma válvula direcional para poder ele avançar e recuar. E aqui, então, eu vou utilizar o cilindro. Eu vou colocar ele até dessa forma aqui, ó. Ó, vendo? Vou colocar até assim para mostrar. Então, o que vocês vão fazer é levantar o material, ó. Então, aqui eu vou configurar. Eu preciso, então, vou acionar, então, por botoeira e vai ter um retorno por mola. Aqui também do mesmo jeito. Então, eu vou fazer a configuração aqui, ó. Botoeira, retorno por mola. Então, a válvula de aqui e essa aqui vai ser esse acionamento aqui, ó. Também vou colocar o retorno por mola, certo? E aqui o meu cilindro. Bom, então eu vou levantar. Então, com isso, eu faço o levantamento dos meus materiais. Então, qual que é os materiais aqui? Eu vou colocar, ó. Então, eu vou necessitar, então, aqui, ó. Vamos lá, materiais necessários. Pá, aqui, ó, Então, materiais necessários. O que que eu vou precisar aqui, ó? Vou precisar de compressor, né? Então, vou colocar aqui, ó, compressor, é, duas botoeiras, duas botoeiras, é, um elemento lógico, elemento lógico vou lá, uma válvula, duas vias, e um cilindro de dupla ação. E aí, pessoal? Bom, acho que eu acabei foi respondendo para vocês aí. É basicamente o que vocês vão ter que fazer, é só levantar o material, ok, pessoal? Aí nas próximas aulas eu vou fazer a simulação de fato
com vocês aí utilizando o simulador. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida, questionamentos? Tudo certo, pessoal? Aí na próxima aula eu falo então da outra operação, tá bom? Então eu vou fazer a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, pessoal, não deixe de procurar, tá bom? Então é isso aí, vou desejar a vocês então aí um bom dia. Ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Tchau aí, pessoal.